Viu que tem pessoas falando por aí que em agosto e setembro vai ter terremoto no Brasil causando tsunami? O que acha? Ô irmão, pra mim, vai acontecer algum tipo de catástrofe. Não fui refutado. Como eu fui refutado? Aonde? Aonde que eu fui refutado? Como assim? O cara queria saber se tinha como, por meios tecnológicos, o ser humano provocar terremoto. E tem. O que estamos vendo na Venezuela não é um fenômeno Esse natural, canal aqui é totalmente um grande ritual unbelievable. É muito bom. a demônios, e eu estarei trazendo para você todas as provas nesse estudo. Assim como eventos de futebol eram realizados Do que você tá indo? para que durante esses... Como que terremoto é ritual? Bom, irmão, eu te explico. Como que você escuta o balançar de uma cama e pensa, nossa, como que isso é ritual? É simples, a partir do momento que sua mãe está fazendo o teste do sofá, como pacto para chegar em Hollywood, aquilo é ritual. E a cama treme. Olha que coisa curiosa. A cama que terremoto é ritual. Como? Só tá tremendo. Você boga viu? O burro ainda não aprendeu nada. O que que você acha que aconteceu no Rio Grande do Sul com as enchentes? Você acha que aquilo lá foi normal? Você acha? Por que, de novo, tem que explicar a lógica da elite? Por que que eles criam uma pandemia? Por que que tem que haver um caos projetado e não por ordem natural? Pra quê, irmão? Oh, não é possível que vocês não entenderam ainda. Sério mesmo, cara. É tudo tão na cara e os caras não entendem, irmão. Ah lá, o outro retardado gordou. O Mário disse que o Ryan Santos conseguiu sucesso pois vendeu alma pro diabo. Ele falava isso daí mesmo. Eu não duvido, né? Saiu do meu precioso. Os eventos, pessoas fossem sacrificadas aos deuses. Isso também acontece hoje, durante a Copa do Mundo, só que de forma maquiada. No primeiro vídeo que fizemos, mostramos como a cerimônia de abertura da Copa do Mundo apontava para um caminho: sacrifícios. Em um dos altares, vimos o símbolo nuclear. E em outro altar, o altar que apareceu nos Estados Unidos, nós vimos o terremoto que viria, pois nele vemos vários prédios caindo. Vai ser a ONG dos últimos heróis da Terra, cara. Não vai só financiar a verdade, entendeu? Só pautas nacionalistas. Vamos focar em excluir a agenda woke. E só vai entrar Prime, mano. Não vai ter beta aqui, não. Se tiver beta, mano, nós vai corrigindo na leitada, irmão. Entendeu? Não andar no caminho, Jeremias, quartinho. Só sai lá a hora que tiver um ramo no Enéas. Ô, Naruto, se você vivesse num mundo que o coelho sai da cartola e goza na sua cara, talvez fosse possível. Mas o Papai Super tá aqui pra fazer isso. Receba. Não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Não existe isso aí. Nossa, antes fosse fácil criar uma ONGzinha e estompar, tomar o poder. Eu já teria feito isso, irmão. Nós já teria feito isso. Eu e mais 3 mil pessoas aí, ó. 3 mil campeão. Já tava tudo feito, irmão. Não vai sobrar nada. Pô, Xandão, pô, a live tá muito bacana aí. Porra, da hora demais aí os assuntos. Mas deixa eu perguntar, Xandão. Tá totoso de pãozinho, Xandão? Não. Hein? Não, vai almoçar você, sai fora. Tá Vai para o meu almoço. Tá totoso de pão? Viu que tem pessoas falando por aí que em agosto e setembro vai ter terremoto no Brasil causando tsunami? O que acha? Ô irmão. Pra mim, de Pix mandou R$5. vai acontecer algum tipo de catástrofe com o Brasil. E pode ser terremoto, pode até ser tsunami, eu não duvido. Eu não duvido, porque isso é bíblico, cara. O Brasil é um país abençoado, geograficamente e tudo, ele não tem problema de desastre natural, mas nós não estamos falando de desastres naturais, é aí que tá o ponto. É o sistema! Vocês acham mesmo que não vai sobrar nadinha?
Dará Pro Brasil? seu máximo para contribuir com Tomara que não. Naruto é chato pra caralho. Tomara que não. Naruto fez o teste do Mas sapato eu todo. sinceramente acho que vai ter alguma coisa que vai sobrar pra nós ainda. Eu acho que vai. Pode não ser terremoto, pode não ser tsunami, mas alguma coisa vai ter. Conselho Alguma Super coisa mandou sempre 5 tem. reais. Não tem almoço Salve, grátis. Super. Estou querendo mandar uma mensagem para uma menina, mas descobri A que nutricionista ela é mandou eu amiga comer de uma pão outra com ovo garota de que manhã, mas eu já estava tô conversando enjoado. ano passado Posso trocar e por estou outra com o pé coisa? atrás de Ô, mandar Monte, uma come mensagem pão com para ela. linguiça. Qual a sua opinião? Troca aí, ó. Caindo, Moleque desabando, frescurento. e muitos Ai, eu tô não enjoado de perceberam pão esta com mensagem. ovo. Ah, vai Na tomar no gematria, seu nós cu, tá temos a enjoado. sentença. Enjoado tô Venezuela eu de ler suas 2006, perguntas possui patéticas! o valor 121. Outra sentença que dentro da numerologia oculta cabalística também possui Que é o Xandão mesmo valor Mentality. é sacrifício de sangue. Ou seja, isso estava escrito. Isso iria ocorrer. Os números não mentem. E a gematria é uma das feitiçarias que os ocultistas utilizam desde o início dos tempos Eles para mijam na orquestrar cara. grandes rituais. E veja, Ó o 11/9. algo ocorreu em Caracas, na Venezuela, uma das cidades que foi afetada Coisa da fortemente cartola, por lá ele. estes alguns momentos antes, né, algumas horas antes. Foram vistas luzes estranhas no céu, que são muito comuns antes de grandes eventos relacionados à tecnologia HAARP. Y para allá no hay nube, mira. ¿Qué es eso, güey? Creo que esta vaina son los extraterrestres, man. De pana, huevón. ¿Qué es eso, chamo? Los extraterrestres, huevón. Están viendo, ¿no? ¿Y esa vaina, chamo? Creo que somos uno de los pocos que lo estamos viviendo. Mira esa mierda. Como sabemos, existe o HAARP, que é uma tecnologia que manipula a ionosfera. Ai, muito mesmo. Vários desastres naturais, Larga a mão. inclusive terremotos. Nós temos no jogo INWO uma carta que nos fala a respeito disso, né? Earthquake Projector, ou seja, um projetor, um criador de terremotos. E existe uma outra carta que é terremoto. No anime do One Piece tem arma que pode modificar o clima. Será que eles não mijam? Kaito, os cara enxofram na cara do gado, ó. Esse baralho Illuminati que foi lançado no ano de 1997. Antes dos anos 2000. Porque o projeto da Nova Ordem Mundial é um projeto muito antigo que passou a tomar muita força dos anos 2000 pra frente, né? Vai, Xandão. E aqui eles já falavam, já mijavam, irmão. Já tá tudo lá. Xandão, vai, Xandão. Aonde você tem a mão de uma pessoa ali, né, no meio dos escombros. Ou seja, eles usariam desse tipo de evento, que eles chamam de catástrofe natural, para eliminar pessoas. É justamente isso que está na iconografia desta carta. Nos Simpsons, nós temos também um dos episódios que nos traz o Earthquake Machine, ou seja, a máquina para criar terremotos. Então eles brincam sobre... Maluco. É muita mijada na cara, não dá. Mano, eles brincam de mijar na cara. Não é questão deles mijar, eles brincam. Isso é uma brincadeira, eles estão dando risada. Rockefeller, Rothschild, eu sei que vocês estão vendo, viu? Ó. Ó o terremoto aqui, ó. É meu saco batendo na cara sua, seus filhos da... E vocês com trimelique, seus otários. Eu sei que vocês estão vendo, viu? Mas aqui vocês não enganam não, porque aqui é Prime. Queixo quadrado. isso nos seus filmes, nas suas séries. É uma mas piada, irmão. É algo É uma piada. que existe, é uma tecnologia real, uma tecnologia anjos caídos, certo? É uma feitiçaria, como eu costumo dizer em nossos estudos. E bem, é interessante porque esse terremoto, ele atingiu apenas a área residencial. Ele não atingiu, por exemplo, a infraestrutura petrolífera, que é... Que curioso! Tem essa ainda? Uma baita informação importante dessa e ninguém me fala? Nossa! Será que é na cara? Olha só, rapaz! É o terremoto seletivo? É? É a gravidade seletiva? Puxa um, mas o outro não. É. Que coisa, hein, cara? muito importante para o funcionamento do sistema, muito importante dias da nova ordem mundial hoje, certo? Inclusive no que diz respeito a... Não precisa nem falar mais nada. Não precisa falar mais nada, larga a mão. Larga a mão.
Larga a mão. Banco de dados, inteligência artificial. Hoje você precisa de muita energia. Essa energia vem em grande parte do petróleo. A Venezuela Então tu acha que o ser humano tem o poder de escolher aonde vai ser um terremoto em tal bairro, seu imbecil? Imbecil! Tu acha que o ser humano tem esse poder? Seu idiota! Seu burro! Tu fala pra um monte de gente e tem gente concordando, tipo aquele Naruto imbecil com voz de cefelá, de imbecil, de idiota. Cara, isso me deixa louco, cara. Te deixa louco de vontade de me dar uma bundinha, vai. Fala. Fala que você tá ansioso, camarada. Fala. Esse finalzinho entregou tudo. Manda o seu Insta, irmão. Manda o seu Insta, vamos ver no que você acredita então, filho da p... o país que mais possui reservas de petróleo no mundo, então isso não poderia ser atingido. O que eles queriam era ceifar sangue, certo? Então, o petróleo, é claro, ele foi preservado mesmo em 2 terremotos de proporções apocalípticas. Agora, os sinais que eles nos deram na grande mídia da numerologia são muito claros. Por exemplo, que parar meu armaço! 39, né? Eles falaram que a diferença entre os 2 terremotos foi de 39 segundos. Veja só. Olha, os 2 terremotos que atingiram a Venezuela ontem aconteceram praticamente consecutivos, com uma diferença de 39 segundos. Por que eles queriam tanto nos dar essa informação dos 39 segundos? Não parece Por que será? Não parece muito específico? Por quê? Acontece que... Por quê? Por quê? Dentro da numerologia oculta cabalística, maçonaria possui o valor 39. Mas o que tem a ver, Lucas? Olha como o conhecimento bíblico é uma maravilha. Por que os anjos caídos compartilharam esse conhecimento que não era para o ser humano ter? O conhecimento matemático do universo. Irmão, de novo, filme, série, em todo lugar existem códigos, linguagens numéricas, porque os números, os símbolos carregam energia. Isso tá na sua cara em todo lugar que você vai. Todo lugar que você vai, irmão. Tudo tem a ver com isso. Porque, de fato, existe uma matemática universal. É uma forma de linguagem. Eles usam à vontade. Ninguém está interessado nisso. Ninguém tem esse despertar. São poucos que estão entendendo essas coisas agora. Mesmo a gente falando igual otário aqui, né? As pessoas, por estarem presas na Matrix que eles criaram e se preocuparem tanto em ganhar o tal 1 milhão, a corrida dos ratos, elas pensam que o mundo é aquilo ali que elas vivem. É acordar, é trabalhar, são os amigos profanos, é a balada, é as prostitutas. Você tá entendendo? É isso, irmão. É a distração. Tudo quanto é distração. É brutal, irmão. A feitiçaria que ocorre mundialmente para controlar, para não deixar a gente despertar, é brutal. Eles precisam manter essa feitiçaria acontecendo o tempo inteiro. De que forma? Assim, no âmbito enérgico, eles mexem com a sua frequência, com a sua energia. Por isso que as músicas precisam ser desse nível que você tá vendo aí, principalmente no Brasil. Só coisa que não presta. Por quê? Energia. Por que você vai pra escola e aprende determinadas coisas? Que ninguém te falou se é verdade ou não. Sem prova de nada. Energia. Eles precisam direcionar você para um caminho. É o caminho que eles querem. Tá entendendo, irmão? Você não tá entendendo. Quer ficar sendo gado? Fique. Será que é só uma coincidência? Bem, acontece que esse terremoto, ele atingiu a Venezuela no dia 24 de junho de 2026, certo? A data do aniversário da maçonaria, em que a ordem completou exatamente 309 anos. Ou seja, se fizermos a redução da gematria aqui, eliminando o zero, nós temos o valor 39. E não para por aí. Nós temos também, dentro da gematria, vários outros valores que estão ligados ao número 39, que foi muito importante neste ritual, e não à toa a mídia nos trouxe tanto Já isso, vejo, não só a irmão. mídia nacional, mas também a mídia internacional, é 39 para cá, 39 para lá. Veja só o que isso representa na gematria. A sentença Os Alienígenas possui o valor 39, certo? E esse foi um dia que a gente falou muito sobre alienígenas,
muito por conta daquela vidente, né, que apareceu aqui no Brasil, e a gente vai falar a respeito dela, porque por incrível que pareça, ela não errou, certo? E eu vou te mostrar o porquê que ela não errou. Existem de fato muitos videntes que são picaretas, que são mentirosos, mas existem aqueles que têm mediunidade mesmo, né, que têm conexão com demônios mesmo. Eu acredito que foi justamente o que aconteceu com ela, dentro da minha visão. Aí que te escuta. O ser humano não tem o poder de criar terremoto, nem maremoto. Quebrar sua cara toda, te arrastar no Entendem? chão, na sua Seus boca. burros! O ver já sabe? Pode rezar, vou te dilacerar, pateta morto de fome. Eu não pago seu tem, aluguel. só Deus tem esse poder. Burros! E até agora nada do Insta. Dentro da minha opinião. Nós temos também a sentença, o disco alienígena, ou seja, um OVNI. É que assim, o que o menino perguntou foi como, de modo técnico, eles provocariam um terremoto. E eu respondi com sinceridade, eu não sei qual o meio técnico, mas eu sei que isso é possível. É que às vezes a pessoa assimila o quê? Se você não explica de forma técnica, significa que não existe. Não tem nada a ver. É mais ou menos que nem você fala, tem como explorar petróleo e encontrar petróleo. Mas como que faz tecnicamente isso? Eu não sei, eu não trabalhei na Petrobras. Pergunta pro Rubão ou pro Serjão. Eles vão te falar o passo a passo, mas eu sei que dá pra fazer. Você tá entendendo? Tipo, é uma coisa básica também, entendeu? Assim, se você compreende que os caras conseguem lançar gases na atmosfera e mudar o clima, qual que é a dificuldade de causar um terremoto? O terremoto, do meu ponto de vista, é uma coisa mais fácil. Pensando com lógica. Se você, sei lá, explosões, microexplosões debaixo da terra em pontos estratégicos, por exemplo, será que isso é o suficiente para causar um terremoto? Talvez, mas de que magnitude? Se você quer causar um terremoto, uma magnitude maior, qual que é a estratégia para isso? Quais são os pontos estratégicos que você vai ter que fazer microexplosões? Tô dando um exemplo, tá? Eu nem sei se é isso. Tá? Eu tenho quase certeza que deve ter a ver com explosão. Mas não é só isso também, entendeu? É porque realmente eu nunca fiz isso. Eu não sou um terrorista. Mas, porra, você não conseguir deduzir que é perfeitamente possível hoje, ainda mais nesse mundo de hoje, os caras causarem uma espécie de terremoto, pô. Caramba! Será que é tão difícil assim? Vamos ver aqui no chat GPT. O que ele vai falar pra nós? E aí, chat? Seria possível o ser humano criar um terremoto? Explique isso para um Betinha sem mãe da minha live que quer se especializar em terrorismo e provocar terremotos mundo por aí. Vai, toma o passo a passo aí, ó. Olha lá. Olha lá. Toma aí, ó, sua resposta, seu filho. Caca, até o chat ri da sua cara. O chat GPT ri da sua cara. Seu inseto. Olha lá. Xanão, dá pra explicar isso de um jeito que encerra a discussão na live. A resposta curta é, sim, o ser humano consegue provocar pequenos tremores de terra em algumas situações, mas não consegue criar um grande terremoto como os que acontecem naturalmente, nem apertar um botão e fazer um país inteiro tremer. Explicando para o Betinha. Terremotos gigantes acontecem por causa das placas tectônicas, a explicação tradicional deles. Beleza. O que os humanos conseguem fazer? Encher grandes reservatórios de hidrelétricas para alterar a pressão nas rochas e desencadear pequenos sismos em algumas regiões. Extração de petróleo, gás e água subterrânea pode causar subsidência e pequenos tremores. Injeção de fluidos em poços profundos, como em descarte de águas residuais ou alguns projetos geotérmicos. Pode reativar falhas geológicas já existentes e gerar sismos, normalmente de baixa ou moderada magnitude. Mineração e grandes escavação também pode provocar pequenos abalos. Explosão subterrânea, que é o que eu tinha falado.
Porque não dá pra fabricar um terremoto gigante e perturbar um país inteiro? Porra, porque aí também você tá de brincadeira, né? Só se eu chacoalhasse meu badalo, super badalo nacionalista. Porque o terremoto forte libera quantidade de energia colossal. Terremoto de magnitude 8, por exemplo, libera energia equivalente a centenas de milhões de toneladas de TNT. Além disso, não basta ter energia. Ela precisa estar acumulada em uma falha geológica sob condições muito específicas ao longo de muito tempo. Então é isso, ó. Tá vendo? É isso. É possível, irmão. É possível, mas você não vai criar um terremoto... Bom, segundo o que o ChatGPT tá falando, né? Não é possível você criar um terremoto que vai perturbar um país inteiro. Quer dizer, depende do tamanho do país também, né? Mas o Brasil, por exemplo, que é um país com dimensões continentais. Eu não sei se os caras conseguiriam fazer isso. Não sei. Não duvido, mas não sei. Olha no próprio caso da Venezuela. Você lembra que lá no vídeo os locais da Venezuela onde tinham petróleo não foram afetados? Irmão, aí tem duas teses. Ou isso foi uma baita sorte, ou foi programado. Não é normal isso. Você tá entendendo? É aí que tá. Né? É aí que tá. Não fui refutado. Como eu fui refutado? Aonde? Aonde que eu fui refutado? Como assim? O cara queria saber se tinha como, por meios tecnológicos, o ser humano provocar terremoto. E tem. De pequeno e média escala, segundo o que o ChatGPT falou. Mas lembrem-se, alguém programou o ChatGPT para dar essa resposta. O ChatGPT não pensa por conta própria, é um robô. Ele é só para te dar informações técnicas, numa medida de informações totalmente razoável. Ele não é ilimitado. Ele deu uma resposta. Já tá claro que é possível de criar. A grande questão agora é, seria possível criar manualmente um terremoto igual que aconteceu na Venezuela? Você pode não ter uma conclusão 100% exata sobre isso. Eu também não tenho. Mas, quando você vê que o petróleo não foi mexido, fontes estratégicas não sofreram consequências de um terremoto daquela magnitude, não é uma coisa estranha de se pensar? É aí que tá. É a mesma coisa o clima. Você vai pensar em projeto HAARP. Ora, os caras despejam gases na atmosfera e interferem no clima. Mas como que nós vamos saber até onde vai a dimensão do quanto eles conseguem modificar através da ação própria? Você tá entendendo? Então isso aqui não é uma questão de ser refutado ou não. A dúvida do moleque é se tinha como criar uma perturbação. E tem. A única dúvida que fica é, até onde seriam capazes de fazer? Eu não sei. Se você me perguntar, Xandão, você acha que os caras têm tecnologia para fazer o terremoto numa escala gigante? Eu acho que tem. Eu só não sei até onde vai. Eu não sei se ela é capaz de afetar um país que nem o Brasil, por exemplo, que é um país gigantesco. Eu acredito que não. O Brasil inteiro não. Mas uma grande parte, sim. Ah, pontos estratégicos? Sim. Ué, por que não? Entendeu? Pô, até isso tem que explicar? Refutado eu seria se o chato falasse assim, ó, não tem como o ser humano criar isso. Ou se ele falasse assim, ó, até tem, mas, puta, uma coisa pífia. Lembrando, as informações do ChatGPT são limitadas. Certo? Então, assim, mesmo o ChatGPT dizendo, mesmo se o ChatGPT falasse, ó, não tem como, você vai entregar a sua convicção na mão do ChatGPT? Não dá. Aí, no caso, o que você teria que fazer? Você tem que conversar com um geólogo sério, um geofísico sério, para entender como que funciona o abalo sísmico. Você tá entendendo? Você precisa ter um pouco do conhecimento técnico que quem é especialista da área tem. Por isso que quando o menino me perguntou sobre placa tectônica, eu falei pra ele ir no canal do Afonso, que é um terraplanista. É geofísico. Ué, foi um baita aluno da universidade. Um currículo excepcional, tirava boas notas, um cara que realmente estudou. Ué, vai lá e vê.
Ele fala sobre isso. Quem tem que fazer a média é você, meu amigo. Não adianta você pesquisar no chat GPT, ninguém vai te dar a resposta pronta. Você precisa usar o seu cérebro e deduzir as coisas, muitas vezes, por lógica. Tá entendendo? Você precisa usar a ferramenta para pesquisa e não ser usado por ela. Pô, vocês viajam muito, cara. Lógico que podem apertar um botão e abalar um continente, sim. O chat só não quer falar. Se os demônios ensinaram a fazer pirâmide, captação de energia, com certeza eles sabem. É o que eu tô falando, Pedrão. Se você me perguntar o que eu acho, eu também acho que eles conseguem. Literalmente, apertar uma espécie de botão e acabar com, tipo, puta, sei lá, criar uma devastação. Mas assim, eu não tenho como provar isso tecnicamente. Eu sou honesto. O cara pergunta, Xandão, como que os caras vão fazer por meio técnico um terremoto? Eu não sei, eu nunca fiz. Mas eu sei que dá pra fazer. Ah, de qual dimensão você acha que chega? Mas como é que eu vou saber? E como que eu vou depender de um chat GPT pra me falar com precisão? Não existe isso. Um exemplo é a Torre de Babel. Ela foi muito mais alta do que o Burj Khalifa, por exemplo. Os demônios que ensinaram isso pra eles. Se quiserem ensinar a fazer um terremoto continental, é claro que ensinam. Eu concordo. Concordo. Pô, o raciocínio do Pedrão é extremamente lógico. O que ele pensa? Se naquela época as pirâmides foram construídas... Olha só. Se naquela época as pirâmides foram construídas e até hoje eles dizem que não conseguem construir igual, peraí. Alguma coisa tá errada nessa história. Se aquelas pirâmides foram construídas daquela forma e hoje não conseguem, com essa baita tecnologia que tem, a conta não fecha. Era para eles estarem brincando de construírem pirâmides daquela forma. Opa, tá entendendo? Se a Torre de Babel foi uma estrutura maior do que o maior edifício moderno tecnológico e eles não conseguem fazer outra igual, alguma coisa tem aí que não fecha a conta. Tá vendo? É questão de lógica. Nada, quando o assunto é buscar pela verdade, quando você precisa exercer a questão de pensar a respeito das coisas, você vai entender que você precisa ir deduzindo por lógica. Às vezes você estará próximo da verdade, ou até mesmo certo, às vezes você vai errar. Que nem o cara me perguntou aqui do terremoto, eu falei de modo lógico, eu falei, ó, o que me vem com a lógica? Explosão, microexplosões subterrâneas. Só que essas microexplosões provavelmente não vão criar um terremoto gigantesco, que pega um país inteiro. Talvez precise ser um processo mais complexo, diferente, por etapas. Ué, não sei. Não sei.